Começa agora Pessoas de Valor, o programa que fala sobre desenvolvimento humano, psicologia, principalmente pessoas e comportamento das pessoas. E claro, dentro desse campo, no mundo das organizações, a gente tem os recursos humanos, tem o desenvolvimento pessoal, treinamentos e desenvolvimento, um monte de áreas específicas para falar sobre isso, né? E claro, toda vez que a gente vai abordar esse tema, tem um co-apresentador do Pessoas de Valor, que é o Paulo Queja, e hoje ele é um entrevistado. Hoje a gente não vai entrevistar ninguém, Paulo, você é o entrevistado da vez. Seja bem-vindo ao programa, né? Assim, é um programa que já está há 5 anos, a gente entrou em 2024 já aceleradíssimo, né? As emissoras onde a gente exibe o programa hoje está assim, já num ritmo, né, bem acelerado, porque agora o programa é diário, né? Então, principalmente, eu sempre uso como referência a 40 graus lá da Bahia, porque a gente passa de segunda a sexta depois do Jornal da Gazeta, né? Então, assim, terminou o jornal às 8 horas, entra o programa, e no sábado às 21 horas. Então, assim, a gente está com uma audiência bem bacana, né? E como ele exibe na Sol TV, então todo mundo que tem Smart TV, pega lá o aplicativo e consegue assistir. Mas eu queria trazer um pouquinho para falar de comunicação, né? Dos treinamentos e coisas dessa área. Eu ministro oratória já há um bom tempo, eu tive a oportunidade recentemente de entrevistar a Flávia Maneira, a gente falou que um problema que a gente vive grave nas organizações é comunicação, você acompanhou. E aí, comunicação para mim é muito mais do que oratória, do que saber falar, do que saber ouvir, tá? Nos pequenos detalhes. E se existe um especialista nisso, cara, assim e eu posso falar como professor até de oratória, se tem um especialista nisso é o Paulo Queja. Paulo, a comunicação, principalmente com essa tecnologia toda, essa cobrança, essa efervescência que está acontecendo, a comunicação se transformou na bola da vez finalmente? Quando o Flávio Maneira falou no outro programa, sobre que um dos maiores problemas das empresas é a comunicação relacional, na verdade, entre as empresas, entre clientes e tudo. Isso é uma coisa muito antiga, não é nova. Desde o Dale Carnegie falando lá em 1920 e pouco, como fazer amigos e influenciar pessoas, ele está falando das dificuldades que as pessoas têm de se relacionar com outras, seja no relacionamento de amizade, conjugal ou na empresa, ok? Esses são pontos importantes. Agora, é fundamental porque hoje os maiores conflitos acontecem, muitos, com relação à comunicação mal direcionada. Ou a questão de interpretação. Nós estamos enfrentando a questão da interpretação de conteúdo de texto. Então, quando você escreve, me lembro a questão dos e-mails, né? Quando os e-mails começaram lá atrás, a dificuldade de escrita para se entender o contexto ou o que vai por trás da informação da mensagem. E uma das coisas que eu trabalhei com ensino à distância há muito tempo, a questão da emoção por trás das palavras. Então, quando você tinha um aluno que estava num curso à distância, de EAD, começo de 2000, e eu não tinha outro recurso a não ser o e-mail para me comunicar com ele. O que você fazia? Você tinha que dar emoção ao texto. Figura de linguagem, né? As metáforas, na hora de você construir o ha-ha-ha e tal, já começava de lá. Né? Hoje você tem esse tipo de coisa, e o emoji surgiu nesse sentido. Mas mesmo assim, eu estava brincando outro dia a questão do emoji. Se você não sabe o significado, você vai para o outro lado. Você entende uma coisa e o significado é outro. Sim. Então, até falar a questão de emoji para a questão sexual, aí você olha para aquele emoji e fala assim, jura que isso significa isso? E tal? Os significados implícitos, né, que existem. Que você pode usar a convite e tal. Então, a mesma coisa nas empresas. A gente tem alguns aspectos, você sabe muito bem disso, Ari, a questão do que a gente fala de conteúdo, a forma como nós falamos e a forma como nós expressamos as coisas. Então, quando a gente fala de face a face, a gente tem outras, como a gente está conversando aqui, a gente tem outras pistas. Então, uma coisa é você falar, por exemplo, você manda uma mensagem e você quer ser curto, direto, pode ser grosso. Claro. Porque a pessoa quer aquela coisa, né, do quebrar gelo, de dar uma florida, né? Inclusive existem até métodos para isso, né? Aquela coisa do positivo, negativo, positivo, né? Metodologias. Mas assim, quando você pega uma pessoa que fez um media training, que se preparou, por exemplo, para uma comunicação, existe um lado que eu vejo que
um geralzão, assim, sabe? Como se fosse até genérico demais. E às vezes a gente tem lá, e eu gosto muito da tua área, né? Principalmente dessa questão das expressões, do detalhe da comunicação. Eu, por exemplo, posso estar conversando aqui, aí eu estou mexendo com as mãos e de repente isso está representando outra coisa. Eu brinco muito no curso de oratória que o cara está falando, eu adoro vocês, e estou fazendo assim, né? Tipo assim, não estou nem aí para vocês, mas eu estou falando algo e o corpo está falando outro, né? Como que você consegue, por exemplo, até se for ver do ponto de vista de treinar as pessoas, fazer esse alinhamento? Porque me parece algo tão... Eu vou fazer para transformar esse argumento numa pergunta. Acaba não transformando uma pessoa, por exemplo, que fez media training ou um curso desse em algo mais artificial, comunicação? Porque sempre me perguntam, vou fazer oratória, mas eu vou ficar com aquela comunicação lá parecendo um robozinho. Onde você coloca algumas características onde a pessoa vai fazer um oratório, porque eu também já dei muitos treinamentos de oratória. Uma coisa é a questão de você fazer com as mãos, né? Não ficar jogando a mão para lá e para cá. Outra expressão que você coloca, a ênfase. Isso são coisas que você faz para ajudar a comunicação no sentido do conteúdo que você fala. Tá. Mas, de qualquer forma, no caso das microexpressões faciais que demonstram, por exemplo, que é científico e tal, depois eu posso falar mais sobre isso, a gente tem emoções que são estampadas no rosto em frações de segundo que estão figurando aquilo que está dentro da gente. Então, quando eu chego para as pessoas e falo assim, eu adoro aqui estar com vocês, e levanto aqui, e é um prazer estar aqui com esse grupo e levanto de novo, essa expressão de levantar aqui chama de desprezo. Uhum. Então, existe uma coisa errada. E aí a gente tem que ter o cuidado. Se eu pego aquela expressão e vinculo a questão de desprezo com a fala diretamente, eu não sei o conteúdo que está dentro dessa pessoa. Eu preciso entender por que está acontecendo isso. Vou dizer um exemplo que eu uso em entrevista de seleção, por exemplo. Eu tive uma situação em que o rapaz ficava conversando, falando uma coisa, e ele primeiro, na linguagem, ele demonstrava uma coisa. Olha que interessante, a gente está falando da linguagem, né? E aí existem as generalizações, as distorções e tal. Aí você junta a linguagem com a face. É quando a pessoa fala assim, não, você tem experiência na área administrativa? Tenho e tal. Você sabe montar um fluxo de caixa? Sim, sei montar um fluxo de caixa. Então, me dá um exemplo de um fluxo de caixa que você montou numa empresa. Aí ele falou assim, então, o fluxo de caixa é uma ferramenta importante. Aí ele dá um discurso. Uhum. Ele foge da pergunta. Ou seja, ele não sabe na prática aqui. Exato. Isso é meio óbvio, mas isso acontece. E aí você se impressiona com o conteúdo que ele fala, só que ele não respondeu a sua pergunta. Uhum. E aí a gente especifica o máximo possível para que ele passe aquilo que a gente quer. Aí eu vi uma expressão de medo na cara dessa pessoa. Então, quando ele generaliza a informação e a expressão é de medo, ele não sabe o que está falando. Então, mas aí onde eu queria chegar justamente é nessa tua especialização e principalmente nesse treinamento, tal, nessas formações que você faz, que é um executivo, pensando num líder, sim, um executivo que vai fazer uma entrevista ou que vai conversar com pessoas, até uma relação comercial de cliente na empresa, ele vai aprender a fazer essa leitura? Seria isso? É como se fosse aprender um novo vocabulário, mas um vocabulário de microexpressões? Sim, na prática seria isso? O Ekman, que é um cientista, ele mapeou no nosso rosto expressões que demonstram as emoções mais básicas, a raiva, a alegria, nojo ou aversão, desprezo, por exemplo, contempt, que ele chama em inglês, e enfim, algumas das tristeza, surpresa, por exemplo. Além do que é o significado, o nome dessa expressão e essa emoção, o que vem por trás dessa emoção, né? Do contexto que eu estou falando. Porque uma coisa, você fala assim, nossa, a pessoa demonstrou surpresa, né? A surpresa, ela tem vários aspectos. Claro, pode ser várias causas. Então, tem que ter cuidado para não interpretar em cima disso. O que a gente faz no treinamento? Primeiro mostra como é que identifica essas emoções nas microexpressões faciais, que foram mapeadas por ele. Ele foi até nas regiões mais remotas, onde grupos não tinham acesso a nossa civilização, ou seja, eles eram remotos, não tinham outro contato com outras pessoas. Para buscar espontaneidade nisso. É o mesmo tipo de expressão. Ou seja, é biológico. É biológico, tá? É fisiológico, ou seja. Então, quando isso foi demonstrado, ele mapeou, até porque ele foi descobrir a linguagem dessa pessoa, para ver se isso batia com... Foi um trabalho maravilhoso. Então, o Paul Ekman, vocês podem buscar essa informação lá. Ele escreveu alguns livros e teve até uma série
chamada Lie to Me, Sim. que ele foi o consultor da série. Tá certo que na série eles dão uma exagerada, né? Mas é muito legal a série para assistir. E, enfim, a gente ensina como faz esse mapeamento, como é que você identifica, precisa treinar para isso. E o que você faz com isso, como é que você trabalha isso na hora de você se comunicar com o outro. Para trabalhar contexto versus microexpressão. E aí você pode juntar isso com expressão corporal, né? Eu brinco que eu tenho macroexpressões, eu não tenho microexpressão. As minhas são... Eu até ia entrar nesse mérito agora. Claro, eu dou curso de oratória e às vezes as pessoas falam assim para mim, pô, conversar contigo é complicado porque você está vendo, né, como a gente se comunica. No meu caso, conversar com o Paulo é pior ainda, porque eu fico olhando assim, será que eu estou fazendo uma expressão? Será que eu estou sendo verdadeiro ou não? Porque aí a sensação que dá, que nem quando conversa com um psicólogo, né, que fala, tá me analisando, a sensação que dá conversando contigo é como se você estivesse vendo as expressões. Mas é inconsciente, vê bem, a gente expressa isso em uma fração de menos de um segundo. Então, não existe controle sobre isso. Uma das coisas que a gente fala que são mais complexas de identificar é aquelas pessoas que têm cara de poker. Chama de poker face. Exato, que sabe blefar, né? Blefa. Então, sim, a gente fala do psicopata, né? Por exemplo, que é um cara que vai lá, tipo, tá mentindo e tal, e tá de boa, né? Você não consegue... Mas de alguma forma, algumas coisas podem aparecer, porque é muito difícil, talvez, você ter uma pessoa que totalmente, ela não tem nenhuma expressão, né? Mas, né, existe isso. O ponto é, primeiro, quanto mais eu refino a minha percepção sobre o outro. Eu acho que percepção é o nome do jogo. Quando você trabalha a sua percepção em relação ao outro, você trabalha a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, entender como é que... Até legal de falar isso para quem está nos assistindo, né? Porque às vezes, né, como a gente trabalha, né, eu e você, inclusive, a gente já trouxe tantos assuntos, né, tantos temas, aí abordar esse tema, para quem está nos assistindo, por exemplo, planeta fora, pode pensar assim, tá, mas na prática, o que seria isso? Por exemplo, uma pessoa que busca um treinamento, vou me inscrever no curso lá, fazer um curso com o Paulo Queijo ou com algum profissional aí na sua área, na sua região, no seu país. Para que ele faria isso? Seria para ele poder entender melhor e reconhecer através dessas expressões e poder ser mais assertivo? Na prática seria... Para a questão de relacionamento, até para você descobrir mentira, isso também pode ser colocado. Mas o importante é, por isso que a gente fala do contexto. Quando você trabalha a microexpressão com o contexto, você entende se ali você tem, por exemplo, você está fazendo um processo de vendas e você percebe que existe dúvida, né, e a pessoa não fala. Sim. É identificar, de repente, aquela objeção que vai fazer com que você quebre, né? Primeiro você identifica que existe alguma coisa por trás daquela fala. Ou seja, ele fala uma coisa, mas demonstra outra. E numa questão não tão óbvia. O que é óbvio é fácil. Então, quando a pessoa mostra uma cara de dúvida, assim, bem expressiva, e você fala uma coisa, e ela fala, não, mas está tudo bem, você fala, tá na cara que não, né? Não precisa nem ser um especialista. Quando a gente convive muito com a pessoa, a gente sabe, a gente sabe quando o outro não está bem, né? Só de expressão dele. Sim, mas às vezes, assim, se eu estou conversando com você e não te conheço, eu vejo uma expressão de dúvida, às vezes é muito forte. Aí é fácil de você identificar. A microexpressão, como ela é muito sutil, quando a gente aprende a identificar, e tem vários aspectos que a gente pode identificar, tanto de sobrancelha, de apertar olhos, de boca, isso ajuda a gente a contextualizar, e às vezes é um só que aparece. Sim. Eu posso reperguntar, refazer, então a gente tem métodos para ajudar a pessoa a pesquisar, né? E como a gente faz também, que a programação neurolinguística fala isso, a gente faz calibragem com a pessoa. Ou seja, eu começo a conversar um pouquinho para entender como é que ela se expressa. Tá? Então, isso facilita também. Assim a gente consegue, então, fazer um trabalho de liderança melhor. Porque é aquilo que está velado, que só a expressão do rosto vai mostrar. Sim. Ou o corpo. Aquela coisa, você vai perguntar para um colaborador teu se ele gosta da tua liderança, ele vai falar que sim, ele vai falar, não gosto de você, mas de repente ele está expressando que não gosta, né? Então, várias vezes eu estou com um líder junto, estou com a equipe, estou só observando, conversando, e aí o líder faz a reunião e fala assim, e aí, o que você achou da reunião? O líder fala, não, foi isso que fulano aí, você fala, fulano não está concordando com você, a gente vai precisar conversar com ele. Aí ele para e fala assim, tem algumas coisas erradas nas expressões dele. Vamos pesquisar. O que está acontecendo? Às vezes, aí que é o ponto, não é o que você está tratando naquele momento, é o que está por trás. Eu tive uma situação numa pessoa numa entrevista, que eu estava conversando com ela e ela foi falar de um chefe, de um momento.
E toda vez que ela falava desse chefe, falava que ele foi um ótimo chefe, ela demonstrava tristeza. Eu falei, tem alguma coisa errada. Será que ela... Olha a viagem na maneira. Será que ela foi assediada por esse... Teve algum problema? Até que eu fui, fiz de repente, e falei assim, mas essa época... Eu falei assim, então, essa época foi a pior época da minha vida. Eu perdi um filho nessa época em gestação. Não tinha a ver com a pessoa, mas a referência daquele chefe naquela época trazia tristeza. Então eu falei, está sendo incoerente. Não é a informação que ela passa, mas o que está dentro dessa informação. Então o que a gente tem que ter sempre cuidado, Ari, é o preconceito. Eu já sei o que está acontecendo. Quando a informação é mais direta, é mais fácil. Aí eu consigo tirar. Agora, então a gente identifica isso dentro da expressão facial junto com o que está sendo falado. Tá. Agora, eu conversei com o Flávio no programa que ele teve sobre essa questão das competências, tal. A gente falou um pouquinho sobre, né, como a neurociência, ele acabou de publicar um livro, tá, falando sobre a neurociência no gerenciamento, tal. E aí, quando me vem uma linha que eu já falei algumas vezes no programa, da Harvard Business Review, que traz as principais competências do século XXI, e aí, assim, criatividade, pensamento crítico e comunicação clara. E aí me vem, então, assim, que hoje uma pessoa, um estagiário, lá, um trainee que está começando no mercado, ou um grande executivo, não vai sobreviver se ele não conseguir ter clareza na comunicação. E aí muitas vezes as pessoas confundem clareza na comunicação justamente com essa questão da oratória. E na verdade comunicação clara é um valor, vamos dizer assim, né? Uma competência muito maior. Aonde que entra justamente essas pequenas técnicas ou esse universo dos pequenos detalhes para fazer essa construção de uma comunicação mais clara? Eu vou dar o recado aqui. É assim, quando você está no mundo profissional e esquece um pouquinho a questão pessoal para a gente falar no mundo corporativo, o que vai fazer diferença de você como pessoa, dentro do contexto, como alguém que quer galgar, quer crescer no seu desenvolvimento e ter uma outra colocação no mercado, na forma de comunicação, como é que você passa a mensagem, como é que você conversa com as pessoas, entende o que o outro precisa e, como se diz hoje no mercado ainda, qual é a dor que o outro tem e como é que eu posso ajudar essa pessoa. Às vezes eu não ajudo em todos os aspectos, mas em um aspecto específico. E existem informações que estão escondidas. Vejam bem, isso que o Paul Ekman ele levantou não é algo que a gente não conhece, isso está no nosso inconsciente. O que nos ajuda quando a gente identifica isso de forma mais consciente? É usar mais assertivamente, mais direto, no momento que a gente quiser, para a gente poder utilizar isso para ter melhores resultados. Eu não vou manipular o outro. Ou seja, o recurso, né? É você ter o recurso para usar quando você precisar. É mais ou menos que nem eu brinco nos treinamentos, a gente tem uma caixa de ferramentas. Às vezes você vai usar uma ferramenta e outra não. E não usar sempre, né, aquela coisa de quem tem um martelo, todo mundo é prego, né? Acho que tem essa relação. Paulo, eu vou chamar um intervalo muito rápido, a gente volta já com pessoas de valor.
Estamos de volta com Pessoas de Valor. Eu estou aqui hoje com o Paulo Queja, que é diretor regional da BRH aqui do litoral, da Baixada Santista, litoral paulista. Faz parte da diretoria, na verdade, da BRH, né? Mas também é um consultor e especialista em comunicação, especialista em oratória e, mais do que isso, é um cara que gosta de desafiar as pessoas. Recentemente, quando o Paulo veio, a gente falou um pouquinho do desafio empreendedor. E aí, existem as competências, eu que sou empreteco, né? A gente que fez Empretec, fez alguns cursos do Sebrae, a gente fala dos comportamentos empreendedores, né? Queria trazer um pouquinho, fazer esse cruzamento, né, do desafio com essa questão que a gente está abordando da comunicação, porque para mim, quando a gente fala das competências lá, principalmente pensando em Empretec, né, mas pensando nas competências empreendedoras, eu gosto de pensar que quem está fazendo hoje uma fintech, fazendo startups, ou seja, que está lançando, tem uma característica comum, pelo menos vários que passaram aqui pelo programa, que é assim, os caras têm uma comunicação muito boa. A gente pode dizer que hoje, se um cara for lançar uma startup, se o cara for começar um negócio, ou se ele é empresário e ele não se comunicar, vai cair naquela linha do chacrinha. Para quem é da minha geração, quem não se comunica se estrumbica. Isso é um fato, mesmo sabendo que comunicação se aprende, dá para se treinar, claro, não estou entrando no mérito que é uma vocação, é um dom, né? Lógico que se aprende, mas é fundamental realmente ter essa comunicação? Sim, um dos comportamentos empreendedores é a rede de contatos e persuasão. A persuasão é uma maneira de você usar a comunicação de forma mais diretiva para que você mostre para as pessoas aquilo que você pode trazer de diferente, que sensibilize, que seja algo que vai atender aquilo que ela precisa, ok? Essa é uma maneira. O que a gente tem que cuidar é que hoje em dia, todas as redes sociais e tal, estão prometendo um monte de coisa. Eu vi recentemente um cara falando assim, olha, eu vim aqui e não quero te vender nada, mas no final ele estava vendendo. Então, assim, é uma hipocrisia, né? Então, não precisa ficar mentindo. O que eu vou te mostrar no final vai garantir que você vai ter os resultados espetaculares. E pode ser que tenha mesmo. Sim. Mas não precisa dizer que eu não vou fazer e no final eu digo que vou. Exato. Então, assim, o que você crê, a tua credibilidade vai para o chão. Uma questão importante que o Domênico De Masi falava lá atrás, do Ócio Criativo, ele falava da estética e da ética. A estética é na linguagem também. Na linguagem, não é estética só visual. Sim. Na linguagem. E na ética como ponto principal. Então, quando você tem na forma de mostrar um produto, um serviço, saber argumentar sobre ele. E às vezes falta pra gente repertório. O pessoal acha que repertório é só para música, né? Repertório é linguagem. Eu tenho trabalhado muitas mentorias com líderes e alguns deles, quando a gente chega para conversar, eles não conseguem construir ideias. E aí falta palavras, falta conteúdo. Às vezes é elaborar o conteúdo. Elaborar o conteúdo, porque o conteúdo dele ele tem, mas a maneira de expressar é muito ruim, por falta de preparo mesmo, né? E isso não é difícil. Um pouquinho de leitura, né? Não é para ficar lendo textos pequenos. Leitura, o livro do Flávio Maneira é uma boa, né? Dá uma leitura. Por quê? Você desenvolve raciocínio. Quando você desenvolve raciocínio, você consegue argumentar. Vou usar uma palavra antiga, que a filosofia usa, que é a dialética. Quando você fala na questão de argumentar com o outro aspectos da sua ideia, fica mais fácil. Sim. Né? O que se fazia? Os Estados Unidos ainda faz isso, a questão dos debates nas escolas. Sim, sim. E as pessoas se preparam muito para fazer isso. Sim. Ele ganha prêmio para ser um debatedor. A gente não tem muito isso aqui. Quando você faz esse processo como empreendedor, você consegue falar com as pessoas, você vai falar com o teu cliente, você vai falar com o acionista, vai falar com o funcionário. Fala assim, o colaborador, ele precisa comprar a tua ideia. Sim. Sim. Se você não vende essa ideia... Até tem uma frase bem forte em relação a isso. Até esses dias eu estava repassando, né, uma literatura que fala justamente isso, né? As pessoas primeiro precisam acreditar no líder, depois na ideia que esse líder vai trazer. Se eu não acreditar em você, você vai falar um monte de coisa aqui, não adianta nada. Eu não vou nem estar te ouvindo, porque aí não vai ter atenção suficiente para aquilo. Então, credibilidade é uma das coisas. Até no momento em que as pessoas ficam forçando a barra para serem críveis, né, serem acreditáveis. Desculpa o mas é para só entender. Sim. É muito ruim, porque você fica falando um monte de bobagem e aí a pessoa, né, eu sou o doutor na área. Com que conteúdo? Sim, sim. Então, eu também sou da filosofia de trabalho de trazer conteúdo por trás do que eu falo.
Claro que tem momentos que você vai ensinar a fazer e não vai ficar trabalhando tanto conteúdo, porque senão você perde o tempo de ajudar a pessoa a implementar aquilo, fazer acontecer. Agora, um ponto que até uma crítica de algumas pessoas inclusive algumas que passaram pelo programa e não necessariamente falaram no programa, mas nos bastidores, que assim, a internet é rasa. A linguagem da internet é uma linguagem muito superficial. E aí, de repente, hoje que é um empreendedor ou um empresário mesmo, um executivo, qualquer pessoa que está desenvolvendo a sua carreira, se alimentar apenas na internet, acaba se transformando também num profissional raso. Sim, e aí se a gente for falar da inteligência artificial, eu tenho que entender como é que eu pergunto para ela algumas coisas. E a inteligência artificial, ela trabalha com um conteúdo que existe, ou com aquilo que é alimentado. Então, se a gente alimenta o ChatGPT com alguns aspectos, por exemplo, eu fui pedir outra vez sobre intraempreendedorismo. Então, eu pedi lá, liste os 10 maiores especialistas de intraempreendedorismo e quais os focos que ele trabalha. O Dornelas, que é brasileiro, não apareceu. Tá. Ele é um especialista brasileiro. Sim. E aí eu falei assim, fale sobre o aspecto que o Dornelas, eu acho que é o José Dornelas, mostrou. Eu falei, correlacione ou faça uma relação do conteúdo que ele tem com os demais, com os aspectos que sejam colocados em tantos itens. Aí ele fez um cruzamento. Quando ele começa a trabalhar, a tua inteligência, você vai fazendo ele raciocinar. Sim. Na verdade, o próprio Google tem que saber o que você vai perguntar, se você não tiver informação alguma. Se eu não tenho repertório, eu não tenho que perguntar. Então, hoje estão sendo cogitadas as questões dos grandes especialistas e analistas em inteligência artificial, porque ele vai ser aquele que vai utilizar a inteligência artificial em prol dele ou da comunidade, do grupo empresarial que ele faz parte. Para isso, ele tem que entender, não são os prompts, tudo bem, mas o que eu vou perguntar dentro desse prompt, dentro desse comando que eu vou dar? Sim. Porque senão eu não tenho conteúdo relevante. Agora, por exemplo, a gente está chegando no final do programa e eu tenho certeza que você que está assistindo Pessoas de Valor, de qualquer parte do planeta, deve estar se perguntando, poxa, que tema legal, que assunto legal e como que eu acho o Paulo Queja? Tá, o Paulo Queja você vai achar nas redes sociais, né, como Paulo Queja, no Instagram, tá aparecendo aí no LinkedIn, no Facebook. Você também acha a MQS Consultoria, tá? Que tem aí os cursos. Empresa, isso, que é uma empresa de consultoria que vai fazer esse ano 29 anos a empresa. E a gente está com o curso de microexpressão facial que é voltado a trazer um practitioner de um dia presencial que a gente ensina desde o processo de rapport e uso das microexpressões, identificação e exercício para que você possa utilizar no seu dia a dia. Então, a gente tem aí dia 2 de fevereiro, dia 3 de fevereiro, a turma que vai acontecer aqui em Santos. Ótimo, vai ser em Santos, né? Para quem tiver. E quem tá fora, te acha, tipo, você tem alguma coisa online, assim, ou pelas redes sociais? Você vai achar pelas redes sociais. Porque, por exemplo, hoje se tem alguém mais longe, tem que vir para Santos para fazer o curso contigo, é presencial. É possível você fazer, o meu não, alguns cursos online. A diferença de você fazer presencial em alguns aspectos, como oratória e tal, são alguns exercícios interativos que a gente faz naquele momento com o grupo que está lá. Sim. Ok? Por isso que eu prefiro esse tipo de treinamento presencial. Até porque o presencial tem um lance do network, né? Eu sempre falo, a gente faz imersões, faz as coisas, pô, a gente se conhece pessoas e tal. Sai aí da tua cidade, né? Dependendo de onde você estiver, um dia só, dá uma passeada, vem conhecer Santos. Santos está maravilhosa, né? Inclusive nesse dia, né, aqui em Santos, para quem não sabe quem é de fora, o carnaval é dia 12, 13, né, de fevereiro, só que o carnaval em Santos é uma semana antes sempre. Sim. Então quem vir aqui fazer o curso já aproveita e vai à noite curtir o carnaval de Santos. Opa! Rasgar a fantasia. Não, rasgar não, pôr a fantasia que é antes, né? E já consegue fazer, e já consegue identificar, inclusive na noite, as microexpressões, saber o que a pessoa está querendo contigo, entendeu? A gente está muito nerd, Paulo. Imagina, uma pessoa no carnaval olhando e falou, olha, acho que aquela pessoa piscou para mim, né? Perfeito. Cara, muito obrigado pela tua presença aqui. Gente, segue lá o Paulo Queja nas redes sociais, vai lá, tem vídeos no YouTube, tem, inclusive no pessoasdevalor.com.br, tem uma enciclopédia Paulo Queja, porque tem um monte de entrevistas que a gente fez, esse cara aqui é muito bom, tem muito conteúdo e você pode conferir, inclusive lá no site do programa, tá bom? Até a próxima. Obrigado, Paulo. Obrigado.